Bom, gente, boa tarde para quem está nos assistindo. A gente está começando agora o terceiro debate do História em Quarentena. Eu sou Lucas Pedretti, sou o mediador aqui dessas conversas e hoje aqui comigo estão o Ivan Gomes. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, tudo bem? A Melanie Tuluatz. Tudo bem, Melanie? Tudo bem? E o Ivan Cavalcante. Oi, Ivan. Olá, boa tarde, tudo bem? O História em Quarentena, como vocês têm acompanhado, é uma iniciativa que surgiu nesse momento de necessidade de confinamento, né, em razão da crise do coronavírus, em que a gente tem tentado produzir uma série de conteúdos, uma série de debates a partir da conversa com historiadores e com outros especialistas também, sobre temas variados. E essa semana a gente está debatendo arte e cultura e está dando início, então, a essa conversa aqui para fechar a semana. A dinâmica do História em Quarentena tem sido de ter 3 transmissões ao vivo na segunda, na terça e na quarta-feira, e na quinta-feira a gente tem essa conversa. O projeto tem sido coordenado pelos historiadores Paulo César Gomes, da UF, Carlos Trindade, da Universidade de Lisboa, a Melanie, que hoje está aqui com a gente também debatendo, e por mim. Acho que é legal, eu tenho marcado sempre que essa é uma conversa que, diferentemente das transmissões ao vivo, está sendo gravada, a gente grava na quarta de manhã, enfim, em função de questões técnicas, né? Nós somos historiadores, então tem uma dificuldade com essas tecnologias, então a gente não tem a dinâmica das perguntas que a gente tem nas lives, mas eu acho que, enfim, a conversa vai dar conta de abranger uma série de temas e vai ser muito interessante. Eu vou apresentar os nossos convidados de hoje e, em seguida, a gente dá início à discussão. O Ivan Gomes, ele é professor de Teoria e Metodologia da História da Universidade Federal de Goiás, é doutor em História Social pela UF, onde ele pesquisou os quadrinhos no Brasil e no Chile, e especialmente as relações entre arte, mercado e política. Hoje o Ivan pesquisa temas ligados à história contemporânea do Brasil e das Américas, à história social e visual da cultura e também metodologia de ensino de história. A Melanie Tuluat, ela é doutora em História pelo Instituto de Altos Estudos sobre a América Latina da Universidade de Paris III, pelo Departamento de História da USP. No doutorado, ela pesquisou o papel político do humor gráfico na imprensa independente durante a ditadura no Brasil. E a Melanie também é vice-presidenta da ARBRE, Associação de Pesquisa sobre o Brasil na Europa. E o Ivan Cavalcante é pesquisador do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória e é doutorando em História na Universidade do Porto, de Portugal. Ele estuda o canto de intervenção em Portugal e a relação com a música de protesto no Brasil e tem a página O que Cresci Ouvindo, sobre música brasileira. Então, queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui e queria começar fazendo um gancho com a conversa que a gente teve na semana passada, na verdade, né? O tema da semana passada, em função do desaniversário, digamos assim, do golpe de 64 no Brasil, foi autoritarismo. E a gente, enfim, teve bons debates sobre o autoritarismo no Brasil e no mundo. E, enfim, vocês três pesquisaram arte e cultura e sua relação com a política, né? Então, eu queria pedir para vocês começarem um pouco falando sobre os objetos de estudo de vocês, tanto que vocês pesquisaram anteriormente quanto aquilo que vocês estão fazendo agora, e também fazendo esse link entre cultura e política, cultura e autoritarismo, e o papel da cultura também no combate aos autoritarismos. Melanie, você começa? Vou começar assim. Obrigada, Lucas, viu, pela apresentação. Como já você disse, né, durante o doutorado, eu pesquisei várias formas de humor gráfico publicadas na imprensa independente, né, no regime militar. E eu me interessei também na existência e na atividade de um salão, de um evento, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que nasceu em Piracicaba em 74, então no auge do regime militar. Quadrinhos, com corte e colagens, gravuras, cartazes também.
Enfim, todas essas fontes, né, iconográficas foram as principais, mas eu trabalhei também com entrevistas, com fontes da censura, enfim. O que me interessou nesse trabalho todo que eu terminei no final quer dizer, em setembro do ano passado, eu tentei definir essa capacidade do humor gráfico como prática artística, mas também como prática profissional, como criador de rede de sociabilidade, técnicas militantes, artísticas, essa capacidade em contornar a censura e contornar a definição de um campo do proibido com a elaboração de estratégias gráficas de um lado e também comportamentais do outro, nos 3 momentos, né, que eu segui um pouco algumas cronologias do regime militar brasileiro, que eu observei que o comportamento dos atores específicos, né, dos cartunistas, quadrinistas, esses comportamentos variaram à medida das variações políticas do regime, né, das variações do autoritarismo. Aí eu segui, né, de 64 até 68, depois de 68, final dos anos 60 até metade dos anos 70, e depois até o começo dos anos 80. Eu acredito, resumindo de forma muito rápida, que nesse âmbito da arte visual, satírica, da caricatura, da charge, a relação com o crítico, com o autoritarismo, não é bem tanto de enfrentamento direto, não é tanto pela destruição direta, nem é uma desestruturação geral que provocou, não. Foi mais um importante poder de síntese e o papel fundamental do humor gráfico na construção de universos visuais temáticos que caracterizaram as lutas e também as divergências, na verdade, dos movimentos de resistência. E esse arsenal dos cartunistas, ele permitiu um desabamento, né, uma subversão notável do poder. E isso num país, e acho que já foi dito bastante essa semana e vai ser dito hoje aí, um país onde manifestações artísticas, elas preferiram um contorno eficaz dos obstáculos a uma oposição direta, né, a um enfrentamento direto. E dessa forma, eu acho que o estudo do humor gráfico demonstrou um pouco como o regime militar foi incapaz de controlar, como ele afirmou, né, o espaço social e político e então, artístico também, né? Eu acho que fora aí, assim, a pesquisa que eu fiz, e agora eu estou em novos projetos de pesquisa, de pós-doutorado, mas estou procurando, na verdade, fazer pós-doutorado, não estou ainda pesquisando, mas já elaborei 2 projetos, e um é sobre a atuação do Paulo Freire na Guiné-Bissau, na África lusófona, e no trabalho com arte visual, durante essas campanhas de alfabetização de adultos, nos anos 70, com um grupo de exilados brasileiros que foram por aí. Muito bom. Como somos bem, Estamos ansiosos por resultado dessa pesquisa já. Bem. Ivan Gomes. Segue. Bom, bom dia a todos os colegas. Quero agradecer, antes de mais nada, o convite. Agradeço na pessoa do Paulo que entrou em contato primeiramente. Acho que é uma iniciativa louvável, estou acompanhando sempre que posso. Nem sempre eu consigo acompanhar no horário que saem os vídeos, porque com essa dinâmica toda do confinamento, com essa mistura de home office, com cuidar da filha. Eu tenho uma filhinha aqui de 1 ano e 9 meses. É sempre complexo, mas eu estou acompanhando e estou achando o máximo e fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês. Bem, falando um pouco sobre
meus trabalhos, meu projeto de pesquisa, desde a graduação, eu tento desenvolver uma reflexão sobre as possibilidades, os caminhos da pesquisa de histórias em quadrinhos dentro da área de história. Por isso que, inicialmente, eu tive um pé um pouco em teoria e metodologia da história. Atualmente, eu sou professor de História Moderna e Contemporânea, atuando em História da América. E a minha preocupação foi um pouco essa, desde a graduação, do mestrado, do doutorado. Onde, no doutorado, mais especificamente, eu analisei 2 estudos de caso, uma pequena cooperativa de artistas brasileiros localizada no Rio Grande do Sul, chamada CETPA, Companhia Editora e Trabalhos de Porto Alegre, e a grande editora do governo Salvador Allende, que foi Quimantu. E a partir dessas 2 experiências editoriais, eu comecei a analisar o lugar dos quadrinhos, tanto no contexto brasileiro, que era o contexto de governo Leonel Brizola e João Goulart, em linhas gerais. Pegou um pouquinho do Jânio, mas sobretudo o João Goulart, e o contexto do Salvador Allende. Então são contextos muito quentes nas histórias do Brasil e do Chile, contexto de grande agitação política, de muita mobilização, no campo da cultura em especial. E o interesse ali foi discutir como que os quadrinhos estavam se situando nesses debates. E aí é muito interessante que você consegue perceber que mesmo eles não se conhecendo, não tendo contato direto entre eles, até porque tem uma distância temporal aí de cerca de 10 anos, mas há um trânsito de ideias comuns aí. Há um trânsito comum de ideias, perdão. Em torno da necessidade de você nacionalizar as HQs, nacionalizar os quadrinhos e você construir uma alternativa nacional, e é um nacional popular, então é um nacional popular dentro dos quadrinhos, e você tem que fazer isso a partir também de uma política de Estado. Então há uma operação de desconstrução das HQs americanas, dos comics, e aí é muito interessante, quer dizer, eu considerei relevante ao longo da pesquisa perceber mesmo como que essa mídia, a HQ americana, os comics, ela vai entrando na América Latina, né? Então, ela entra um pouco sem diferenciação dos formatos. Então, a tira cômica e a revista em quadrinhos é a mesma coisa, porque elas têm esse superpoder, digamos assim, que é o superpoder do imperialismo americano. O que é um pouco diferente se você pensar como ela era consumida nos Estados Unidos, onde essa diferenciação de formatos é mais precisa, entre a comic strip e o comic book. E aí, a partir dessa operação de desconstrução desses personagens americanos, uma desconstrução satírica, com muito humor, então é mostrar que o Tarzan é uma farsa, que tudo aquilo é uma encenação de estúdio, e que o Superman ele é obeso, e etc, 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 etc. Percebe-se a necessidade de criarem novos personagens. Então começam a surgir os super-heróis nacionais, os heróis nacionais com poderes super-heróicos. Então é um herói associado à história de cada país, seja do Brasil e do Chile. São heróis associados ao cotidiano, então tem heróis policiais, heróis da cavalaria montada do Rio Grande do Sul, ou heróis crianças, meio que anunciando os futuros heróis. E isso foi um pouco o que eu estudei no doutorado, em linhas gerais. Esse trabalho eu fiz entre 2011 e 2015. Ele virou um livro. O livro, infelizmente, ele esgotou na editora. A editora teve algum problema aí, o livro esgotou. E atualmente eu ando tentando pensar essas ideias em torno da especificidade da HQ latino-americana. Então, eu estou trabalhando alguns estudos de caso, ligado a HQs na América Latina, orientando alguns trabalhos nesse sentido. E acho que é basicamente isso. Então, eu acabo pegando não tanto o contexto das ditaduras, né? Mas eu pego também contextos de forte agitação política. Claro que é muito interessante perceber, por exemplo, no caso chileno, ainda que eu não tenha aprofundado o estudo nesse sentido, mas é muito interessante perceber a mudança da editora, que é Quimantu. Quando vem o golpe,
ela é empastelada, livros são queimados nas ruas, é um negócio horrível. Tem fotografias disso, é um negócio terrível. Tem um livro do Ariel Dorfman sobre isso. E depois a editora, ela vira uma editora do governo ditatorial, da junta. E aí como que você adapta os materiais que eram publicados pela editora Kimantu para essa nova editora, que vira Gabriela Mistral. Isso é muito interessante. Mas isso eu não cheguei a trabalhar em profundidade. Mas o que eu acabo trabalhando, sim, acho que tem um diálogo, é esse lugar das HQs dentro de um contexto político de grande agitação. Então, as HQs, de certa forma, têm um papel de propaganda e tem um papel de difusão cultural muito forte. Foi o que eu trabalhei e, de certa forma, o que eu sigo trabalhando. Ivan? Ok? Vocês me ouviram bem? Deu para ouvir bem? Sim. Deu. Bem. Pronto. Então, eu me chamo Ivan Lima, quer dizer, hoje Ivan Cavalcante, né? Eu sou pesquisador aqui do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura e Memória da Universidade do Porto, estudo doutorado aqui, e o ano passado fui professor colaborador da disciplina de Cinema e Educação Histórica. O cinema me convidaram para dar essa disciplina, eu estudei ainda na graduação alguma coisa sobre cinema, mas desde o final da minha licenciatura, o mestrado, enfim, e na vida de pesquisador foi sempre associado à música mesmo. Então, fiz alguns trabalhos para alguns cantores no Brasil, assim, associado à música mesmo, trabalho de caráter historiográfico, de pesquisa, enfim. E nos últimos tempos sempre tive essa ligação de estudar a música com a ditadura militar no Brasil. Meu mestrado foi sobre a censura moral, particularmente sobre o Odair José, né? Inicialmente era um trabalho associado só à censura moral, enfim, à obra dele. Depois eu percebi que podia incluir também dados de vendagem, né, para a gente também criar a lógica da recepção e da distribuição do Brasil de alguns cantores que parecem que não existiram quando foram aqueles mais vendidos, mais tocados e majoritariamente permeiam, né, o imaginário popular. Então, no meio do caminho, eu decidi incluir algumas coisas ligadas à vendagem. Então, fiz um mapeamento rápido de vendagem no Brasil, quer dizer, São Paulo, Rio e Recife. Eu usei o Rio de Janeiro e São Paulo e Recife porque o país é muito grande também. Eu tinha um corte de 10 anos, seria muito difícil. E é semanal, né? O boletim do Ibope, que está no arquivo Edgar Leronte. Então, papel por papel, seriam anos para fazer aquilo. Então, tive uma certa ligação com a censura no Arquivo Nacional, enfim, e com as vendagens no Brasil, o que me deu uma visão assim do Brasil, do mapa de vendagem e também do mapa de censura que existiu sobre a música popular brasileira. Claro que você acaba se deparando com outros documentos, né, que falam sobre censura a teatro e que muitas vezes está correlacionado. Eu acho que a música, o cinema e o teatro no Brasil, o próprio Gilberto Gil, que eu entrevistou ano passado, falava isso, que nos anos 60 se criou uma frente única, né? Chegou um momento que se criou uma frente única entre os artistas de cinema, teatro, enfim, e música para se defender e agir contra o regime. Gosto muito do que a Melanie falou, assim, né? Essa ideia de estar contornando. Eu acho que o Brasil, as artes contornaram muito, sabe? Mas eu acho que também tem a ver com o modelo que se implementou em relação a outros países. As ditaduras são bem diferentes, né? O Brasil também tem um tamanho imenso, né? As dinâmicas de distribuição são completamente diferentes e a gente está associado, a gente está acostumado a pensar no Brasil como se fosse uma regra no mundo e o Brasil é uma exceção, né? Em relação a tamanho, a distribuição, a modelo de censura. A gente está falando de um país de tamanho continental. Se a gente comparar a Espanha, Portugal e Itália, é muito mais fácil controlar um regime num país, né, como Portugal, do que controlar o regime no Brasil. Então, as práticas são bem diferentes nesse sentido. Como eu falei, estudei sobre a Odair no doutorado, eu estudo sobre o canto de intervenção. Uma coisa muito comum que eu percebi quando vim a Portugal pela primeira vez em 2012 é que os portugueses estudam muito o Brasil, consomem muito o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil influenciou muito as gerações portuguesas da década de 50 para cá, até porque a televisão chegou primeiro no Brasil, os discos chegaram primeiro no Brasil, o mercado brasileiro é muito maior e sempre domina o mercado português em todos os sentidos do entretenimento, desde o cinema, né? A dublagem, até hoje a dublagem vem do Brasil, as novelas, as músicas brasileiras são muito mais consumidas, então os portugueses conhecem mais, talvez, a música brasileira do que a própria música portuguesa, a novela brasileira, os atores brasileiros do que propriamente o português. Então, quando eu cheguei aqui, ainda em 2012, achei isso muito estranho, vim para cá para
para estudar aquilo que as pessoas me falavam que era música de intervenção em Portugal. Eles chamam de canto de intervenção. Eu tenho problemas com esses conceitos, né? Tanto intervenção como protesto, porque todo canto, para mim, intervém. O José Mário Branco falava isso desde 73, 74. Quer dizer, o Roberto Carlos intervém, assim como intervém o Chico Buarque, né? E eu até falei isso na minha fala segunda-feira no História em Quarentena. Uma coisa é uma arma na mão do Vietcong, outra coisa é uma arma na mão do americano. Eles vão agir da mesma forma. Quer dizer, cada um à sua maneira. Então, a arma está ali. Então, o objetivo do ataque é que vai mudar. E o próprio conceito de protesto também, né? Porque, de certa forma, o Brasil criou um modelo de protesto, uma lógica de protesto associada sempre a uma hermetização da palavra, das ações dentro do ambiente universitário e esqueceu os processos cotidianos das artes marginais. Então, tipo, os quadrinhos, né? As artes gráficas, as pichações no Brasil, a música, o teatro marginal, isso acaba sendo ignorado como protesto, e muitas vezes são os protestos mais relevantes, latentes à sociedade daquele momento. Então, por isso, eu resolvi no mestrado estudar a denominada música cafona, música brega e tal, denominada de maneira muito preconceituosa, inclusive. Eu costumo dizer que o nome MPB nunca foi para mim um ritmo, desde de pequeno eu concebi isso, é muito mais uma sigla associada a determinados cantores, enfim. Isso me incomoda porque em Portugal se usa muito também a sigla MPB, associada a esses cantores e tal. E comecei a estudar essa relação, exatamente a relação que existia dos cantores de Portugal em relação ao Brasil, a troca, que o Brasil também bebeu um pouco aqui, por mais que seja pouco, como eu falei, a lógica da distribuição é diferente, há uma influência clara, talvez o Chico Buarque seja o maior exponente dessa influência, né? Pelo fado tropical, pelo tanto mar, pela dimensão que as músicas do Chico tomaram naquele momento. Lembrando que o Tanto Mar tem duas versões, né? Uma pré-revolução e uma pós-revolução, que o Chico ficou frustrado com o resultado do que aconteceu aqui. Então, eu estudo essa relação que existe entre os cantores brasileiros e os cantores portugueses. Tenho me familiarizado muito com as músicas aqui em Portugal. Os cantores aqui, a gente vai discutir um pouco mais à frente aqui, diferentemente do Brasil, não entraram numa plataforma de mainstream, não viraram celebridades nacionais, quer dizer, por mais que sejam pessoas conhecidas, são pessoas que nunca se afastaram dos movimentos sociais. Então, sempre estiveram na rua, tocam na Festa do Avante. A Festa do Avante é uma festa comunista que acontece no sul do país desde a Revolução de 74, o feriado de 7 de setembro. Então, vai todo mundo para lá, e são dias, e enfim, esses cantores tocam até hoje, e são pessoas muito acessíveis, sabe? Então, e é uma coisa diferente do Brasil, né? Você viu os cantores que mais cantaram, aos poucos irem se afastando dos movimentos sociais, entrando dentro das corporações de gravadoras, por mais que isso fosse necessário naquele momento, e, de certa forma, se apresentando por cachês astronômicos, de 500, 600 mil reais, o que os distancia também de outra forma, né? A letra, inclusive, vai ficando cada vez mais distante. E, assim, ainda em linha com o que a Melanie falou, eu também acho, observando o estudo da música brasileira, eu estudei um pouco o samba dos anos 30 e 40, o Ivan estava falando sobre os quadrinhos, eu lembrei muito da relação que se fez do samba nos anos 40, quando surgiu o Zé Carioca, ele começa a surgir nos sambas dos anos 40, dos anos 50 e tal, e como a Melanie tinha falado, eu acho que as capas dos discos também, né, trouxeram cartunistas por um tempo, os encartes, muitas vezes não as capas, mas os encartes, como uma forma de fugir, de certa forma, do enfrentamento da censura, acabaram tendo uma participação. Enfim, é um pouco esse o meu estudo, a minha percepção, e, enfim, vamos tocar a conversa aí, espero que tenham entendido bem, tomara que tenham me ouvido bem. Tá ótimo o som. Bom, legal, acho que a gente está então, com 3 tipos, digamos assim, de artes, né, diferentes, então acho que a conversa tem tudo para ser muito rica. E aí eu queria trazer um pouco para o nosso contexto atual, assim, essa coisa do confinamento, né? Estava tendo um debate, acho que na Folha de São Paulo publicou um artigo longo esses dias sobre uma certa ideia que a gente ouve recorrentemente, por exemplo, sobre o contexto de ditadura, né? Então, contexto de ditadura, contextos politicamente complicados, ou então socialmente complicados, são contextos propícios para que se gerem obras de arte valorosas, né? Existe uma certa ideia em torno disso. Aí, mais recentemente, com a questão específica do confinamento, foi retomada uma certa ideia de que o Shakespeare teria escrito suas obras num contexto também de necessidade de quarentena. Acho que esse é um debate legal para a gente começar, assim,
que vocês acham dessa ideia de que um contexto politicamente ou socialmente complicado, duro, difícil, ele é propício para se produzir boas obras de arte mais relevantes do que seriam produzidas em, digamos, em tempos normais? Podemos inverter a ordem? Ivan Cavalcante começa? Tanto faz. Pronto, Lucas. Você falando agora, eu lembrei do Mark Bloch também. Ele escreveu em confinamento, né? E eu penso que algumas coisas assim são estranhas de se analisar, e eu estava lendo alguns textos sobre isso, porque normalmente quando se produz no confinamento, você se produz de um status que é exceção, não é regra. Então, tipo assim, quando uma pessoa produz uma obra, um livro ou alguma canção que essa pessoa está em confinamento, normalmente, né, associada a essa pessoa à sociedade, ela é exceção, ela não é regra. A sociedade não está em confinamento. Nesse momento, a sociedade inteira está em confinamento. Então, quer dizer, ela não produz a partir de um status de exceção, e sim de um status de regra. Né? Quer dizer, a Rita Lee, que vivia há anos já isolada, hoje agora está sendo cobiçada. As pessoas estão perguntando a ela como viver em confinamento. E ela disse, não, foi por opção, quer dizer, agora já não é mais uma opção. Então, ela disse, eu achei legal a entrevista dela, ela disse assim, já que está todo mundo em confinamento, eu vou sair à rua. O que eu quero é me distanciar desse status e tal, dessa forma. Então, talvez o confinamento por opção cria uma certa possibilidade e o confinamento por obrigação cria outra. Agora, uma das coisas que a gente pode pensar é que as pessoas estão pensando o seguinte, esse é o momento de se criar e tal. Será que as pessoas que criaram na situação do confinamento tinham essa dimensão de que agora eu vou criar? Quer dizer, é muito mais sei lá, um transbordar de sentimentos, sabe, do que propriamente eu vou criar porque eu estou no confinamento. E é como eu falei, como a condição do status é uma condição diferente, você se afasta, de certa forma, para criar. Nesse momento, você não está se afastando, de certa forma, está todo mundo ali. Então, essa lógica do afastamento é um pouco difícil. E esse transbordar, será que vai existir? Está todo mundo transbordando, se for dessa forma. Então, a arte acaba entrando... Não é um choque, acaba tudo tendo, de certa forma, uma coisa meio parecida na questão do sentimento. Claro, é tudo muito novo para todo mundo. Essa semana eu vi o Chico César produzir música já sobre a quarentena, e começou agora a quarentena. Então, quantas músicas a gente vai ter sobre quarentena? Quantos filmes sobre quarentena a gente vai ter? E como a gente vai conseguir diferenciar se de fato isso não é uma lógica tão produtivista para dizer assim, estou fazendo alguma coisa e as pessoas irem consumindo, ao passo que daqui a algumas semanas isso vai se tornar uma coisa tão banal que ninguém vai querer saber sobre isso. Então, essa lógica da produção no status diferenciado da maioria, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também e que não está sendo levado em consideração. Eu vou aproveitar a quarentena para produzir. Mas veja, está todo mundo em quarentena. Então, essa lógica é uma lógica que eu refleti esses dias por estar acompanhando alguns cantores que eu gosto bastante. Chico César talvez seja um dos mais ativos nas redes sociais, um dos que eu mais gosto. Eu estou planejando até um disco dele para o que cresceu ouvindo, que é a página que eu tenho. Mas eu acho que, Lucas, foi mais ou menos por aí, né? A sua pergunta. E assim, o Brasil, em relação eu acho que a gente não falou ainda em relação a ditaduras e a contexto, a gente vai tomar esse debate mais na frente. Mas com esse negócio de YouTube, Instagram e tal, eu acho que, e com essa urgência de mostrar serviço no confinamento, o cara, sei lá, o diretor faz um filme rápido, uma música rápida e tal, sem nenhum tipo de esmero, de apreciação, só pela a lógica de colocar, até aquela lógica, talvez pela multiplicação do produto e tal, coloca de qualquer maneira. Então, amanhã, a ideia de lapidar ou de repensar coletivamente, ou até de ter colocado alguma expressão, alguma coisa que possa, 3 horas mais tarde hoje, né, soar como agressivo ou como preconceituoso e tal, a pessoa não tem tempo de fazer isso. Porque quando você constrói uma obra, não é uma coisa, eu fiz no impulso e acabou. Né? Eu concordo muito com o que o Edu Lobo falava. Compor é algo que precisa ser pensado, não é só inspiração. É inspiração, é respiração, é trabalho, é estudo. E a gente sabe muito bem, a gente que dá aula. Então, eu acho que existe também o perigo de a gente entrar sei lá, como diria o Bauman, assim, que a gente está em tempos tão líquidos que isso se torne mais uma coisa, assim, não como a lógica da produção em exceção. Pronto, é um pouco o que eu penso sobre esse momento, que também é tão complexo, né? E é engraçado, Ivan, é estranho falar Ivan, mas
É, eu vi uma entrevista do Gil esses dias falando algo bem parecido, que perguntaram se ele estava, como é que ele estava lidando com a quarentena, se ele estava conseguindo compor. E aí o Gil fala, não, eu não estou conseguindo compor nada, não estou nem pensando nisso. E ele preocupado com essa, em soar fútil, soar raso. Então, realmente, é um processo muito novo esse que a gente está vivendo. Mas, por outro lado, é interessante, pegando o gancho inicial que o Lucas falou, foi a pergunta que muita gente fez e foi até uma forma de provocação dos artistas em relação ao contexto brasileiro que a gente vive. Foi a pergunta, né? É possível pensar essa situação que a gente está vivendo, de isolamento, de confinamento, sem arte? Foi a pergunta que muitos fizeram, né? Porque nos primeiros dias de isolamento, foi todo aquele choque, aquela pressão, surgiram intervenções as mais diversas de artistas e que é fundamental, né? Então, eu vi uma live do Fito Paz, foi um negócio lindo, sabe? Então, é difícil realmente pensar. Aí a gente fica se perguntando, né? Então, é possível pensar o isolamento sem arte? Fico pensando que a arte, de certa forma, ela é um diálogo com o mundo, mas ela é um diálogo a partir do deslocamento, né? Então, a arte, ela te desloca, porque ela te afeta. E aí eu fico pensando em que medida nós, isolados, não precisamos de um certo deslocamento, né? Então, a arte, ela ajuda a gente a sair da nossa posição. Então, se a gente está o tempo inteiro parado em casa, confinado, a arte ela ajuda a deslocar a gente, ela ajuda a tirar a gente do lugar. Então talvez seja isso que ajude a entender, ajude a explicar por que a arte ela é tão importante nesse momento que a gente vive. Eu fico pensando dentro dessa ideia da arte como a representação de um dado momento, a arte como uma janela para a gente compreender uma dada realidade. Então, fico pensando o que nós vamos ter para o futuro em termos de produção artística ligada a esse momento. Né? Seja essa produção, às vezes, um pouco apressada, como o Ivan falou, mas que tem, por outro lado, uma potência performática, ou seja, são os artistas que percebem essa fluidez, essa rapidez das comunicações atuais e fazem intervenções, às vezes momentâneas, né, que é uma live que não perdura, mas que, por outro lado, gera uma cumplicidade com as pessoas. Eu moro em Goiás, né, então, terra do Odair José, inclusive. É, é, Aqui, por exemplo, teve uma live de uma dupla sertaneja, Jorge e Mateus, que foi uma loucura aqui. As pessoas gritaram aqui na vizinhança, teve jogo de luz, foi uma coisa absurda. E por quê? Porque tem uma cumplicidade ali, né, forjada na relação do artista com o seu público, de que o artista está fazendo um negócio especial para o público para aquele momento, né? Mas eu fico, em todo caso, pensando como que isso vai ser visto no futuro, né? Fico me perguntando como que isso vai ser representado nos livros didáticos, como que a gente vai trabalhar isso no ensino. Então, vai ser essa arte de memes, vai ser essa arte de releituras, né? Então, por exemplo, eu tenho visto essas releituras de obras canônicas da história da arte. Então, tem a Última Ceia, com todos fazendo, como a gente, né? Todos fazendo essas videoconferências, ou tem o Hopper, né? Aquela Nighthawks, onde não tá mais ninguém no café, o café tá vazio. Fico pensando como é que a gente vai representar. Bom, a produção está vindo agora, mas como que a gente vai processar essas representações no futuro para a gente conseguir aprender também, estudar, analisar o que foi esse momento, né? É um momento difícil, mas a arte tem esse olhar muito específico e mesmo com os dilemas de uma situação que a gente ainda não sabe o quanto vai perdurar, ela está aí se posicionando. Então, isso eu acho bem bacana, isso eu acho bem legal.
Eu vou completar um pouco, inclusive eu fiquei muito interessada também no que você falou dos memes, GIF, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que tem um comentário muito importante que eu acho, é minha visão, né, que eu acho que tem que tomar muito cuidado também com essa questão de criatividade no momento desse, para não romantizar esse tipo de situação, porque tem vários tipos de artistas, e talvez os mais privilegiados, que têm condições boas de moradia, de produção, de renda, vão poder aproveitar esse tempo para ter inspiração e criar. E não estou sacaneando, é verdade isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas no mundo da criação artística, tem muita gente precária. Tem, nessa época na França, por exemplo, agora é primavera, doido de ser tão primavera, porque o tempo é muito bonito e a gente não pode sair e tal. E é uma temporada que estão começando os festivais. No verão, na França, tem muito festival de música, de teatro, de arte de rua, uma imensa quantidade de festivais de circo, que envolvem artistas, produtores, muitos técnicos também, e está começando a ser cancelado. Tipo, por exemplo, um festival de teatro no sul da França, que tinha que acontecer em maio, já está cancelado. E não se sabe muito bem se em julho ou agosto vai rolar. Enfim, esse exemplo, eu acho que a gente não pode pensar no lado estético da arte só, né? Tem que pensar também no lado material, concreto. E uma pessoa artista confinada em casa, com as crianças, com um espaço minúsculo e sem renda, não vai poder criar nesse momento. Não vai. Nem um pouco. Ou talvez vai, mas não vai ser aquele contexto de criação que seria o melhor para isso, né? Mas, dito isso, porém, é inegável que esse tipo de situação, o confinamento, mas também outras situações, como, bom, a gente falou do de militar, outros tipos de situações de exceção, como aquela situação que a gente está vivendo agora, e a atualidade, né? Pô, no Brasil é uma atualidade incrível, totalmente surrealista. Aqui também, né? Aqui na França, mas não tem comparação com a gestão da crise feita lá no Brasil e aqui na França. Enfim, essas situações e essa atualidade, eu acho sim que elas trazem criatividade em certo sentido, que elas trazem reflexão, elas trazem, suscitam a imaginação, né, sobre o que está acontecendo, como que vai terminar isso, como que vai ser o mundo depois disso, se vai mudar, se vai ser exatamente igual, como que a gente vai conseguir sair dessa situação. E os artistas fazem parte da sociedade, eles estão mergulhados na sociedade, a exceção de alguns que não vivem na sociedade, mas numa bolha, mas isso é outro debate. Então, essas novas temáticas, os novos alvos de crítica, novas configurações da sociedade, novas práticas também artísticas surgem. E aqui, por exemplo, na França, a gente viu uma explosão do uso da rede social, com certeza, para criar, para divulgar, para compartilhar obras de arte de uma forma muito legal. Muitos teatros, Teatro Nacional, biblioteca, colocam de graça os acervos online. Você pode assistir uma ópera, você pode assistir um concerto pelo Zoom. Muitos artistas estão fazendo concerto em casa, no Facebook Live. Contação de história nas escadas de prédios, teatro na janela, enfim, tem muita coisa também acontecendo. E isso, não estou negando essa parte, né, pelo comentário que eu fiz no começo, que eu acho que era importante também. Então, eu acho que, não sei, é uma pergunta, talvez a renovação principal não seria tanto de criação, nesse momento, mas sim de acesso à criação. E eu acho que isso é uma coisa positiva que a gente depois. Não estou dizendo que a situação é positiva, mas talvez, por que não, depois do confinamento, guardar esse acesso grátis a teatro, biblioteca, filmes, né? Eu acho que, e claro que ao nível da arte visual, das caricaturas, dos memes, dos GIFs, esse momento é sensacional. Assim, já comecei a ter essa reflexão também eu estou começando a harmonizar, a fazer um acervo de meme, GIF, caricatura. Então,
nascendo todo dia, tem 1 milhão. E eu pensei, eu gostaria de fazer um projeto, né, de pesquisa sobre humor gráfico, visual, depois disso. Agora não dá, porque já está acontecendo, mas eu acho que, sim, desse lado também, desse ponto de vista, é imensamente rico e criativo. Então é um pouco paradoxal, né? Entre o drama que representa essa situação para muito artista, muito técnico, e também a efervescência criativa e de compartilhamento das artes, né? De divulgação da arte pela rede social. Eu acho que eu, por exemplo, nem era muito fã de rede social, muito favorável, não domino muito bem, mas eu estou percebendo que agora é incrível o poder que elas têm de divulgação da arte. Se a galera tem internet, tem muitas famílias que não têm computador, que não têm internet, que aí também como dizer isso, outra barreira, né, que tem que ser levada em consideração. Mas, enfim, era a minha impressão. Eu queria pegar acho que o primeiro ponto que você falou, Melanie, e jogar de volta para a conversa, que é essa dimensão material mesmo da produção artística, né? Tinha até organizado uma pergunta mais ou menos nessa linha, pensando em uma série de fenômenos culturais que a gente tem visto surgir com muita força nos últimos anos, e, por exemplo, o slam, né, que vem da França e aqui no Brasil hoje tem uma dimensão extremamente importante como arte produzida na periferia e para a periferia, e, enfim, coletivos artísticos dos mais diversos, e que tinham como uma das características talvez mais interessantes exatamente uma habilidade, digamos assim, no uso, no manejo das redes sociais muito, muito central, né? E agora, de repente, eles se veem nessa situação quase paradoxal, como você colocou, né? Em que essas redes sociais, que para eles eram a forma de apresentar sua arte ao mundo, agora está sendo disputado, por exemplo, com a live do Jorge Mateus, o que obviamente cria uma espécie de, enfim, dificuldade maior nesse ecossistema artístico das redes para que eles ganhem visibilidade, ao mesmo tempo que na vida material desses artistas são eles que estão sofrendo mais as consequências, enfim, socioeconômicas da crise, do confinamento. Então, queria jogar essa pergunta aí, principalmente para os Ivans, sobre essa dimensão mais material da produção artística e dessa relação arte, redes sociais, enfim, se vocês pudessem comentar um pouco também disso a partir do que a Melanie falou. Bom, bom, em relação a essa dimensão material, sem dúvida, as ponderações que a Melanie comentou, mencionou, acerca dessa distribuição desigual dos recursos, ela é absolutamente pertinente, ela é fundamental, né? Essa lógica que eu falei, né, das lives, claro que ela atende a um determinado público, a um determinado segmento. Então, a própria live da dupla sertaneja que eu mencionei, ela não tem, ela está longe de ser amadora, né? Como a gente muitas vezes idealiza a lógica das lives. Ela tem uma superprodução por trás, teve intervenção do ministro da Saúde. Então ela fica até se perguntando, né, se não tinha aglomeração de gente ali atrás. É completamente diferente de uma dinâmica amadora. Nesse sentido, então, a sua pergunta é boa, porque ela, e a colocação da Melanie também, são boas porque elas ajudam a gente a pensar que não tem inocente nessa história, vamos pensar assim, né? Então, se coloca muitas vezes essa lógica das redes sociais, como se fosse uma lógica democrática, onde todos têm espaço, é uma arena onde basta cada um gritar que vai ser automaticamente compartilhado e viralizado. Essa própria ideia de viralizado é esquisita, né? Ainda mais hoje em dia. Nesse momento. Pois é. Mas essa ideia de uma falsa... e é uma ideia falsa, né? É uma democracia falsa, porque ela envolve uma performatividade específica, então você tem que atuar de uma maneira específica, com recursos específicos, e se você não atuar
dessa maneira, que envolve inclusive recursos econômicos, materiais, tecnologias, você tende a ser silenciado, você tende a ficar no limbo. Se você não se submete a algumas coisas, você tende a ficar no limbo. E, de fato, é difícil pensar como alguns grupos vão conseguir se adaptar nesses tempos onde essa situação é inédita para todo mundo. Então, é realmente muito difícil. E aí faz a gente pensar, realmente, aí retomando até uma fala do Ivan no início, ter uma certa precaução em relação a essa lógica produtiva, onde todo mundo é empreendedor de si mesmo e tem que produzir e tem que atuar. É difícil, é difícil. Por outro lado, eu também acho que eu ando um pouco pessimista em relação aos desdobramentos dessa pandemia, então não sei de que modo esse processo de isolamento ele não vem para ficar, pelo menos por algum tempo. Talvez não um isolamento completo, mas idas e vindas do isolamento, eu não sei, porque eu não sou especialista, isso eu deixo para os epidemiologistas, mas fico pensando que essa é uma lógica que talvez não vá acabar daqui a um mês, né? Ela talvez tenha que ser retomada daqui a algum tempo. Então, isso vai ser uma questão que vai ficar para a gente. Como os artistas, os professores vão ter que lidar com essa nova situação. Não lidar de maneira atabalhoada e apressada e ansiosa, como alguns estão lidando atualmente. Então, eu tenho que produzir, ou eu tenho que dar aula a todo custo, tem que passar material e tem que ser ativo, tarará, tarará, porque senão eu vou desaparecer nas redes. Mas como que a gente consegue lidar com isso de forma mais saudável? Porque, de fato, como vocês colocaram, as redes sociais, esse mundo digital, ele está longe de ser igualitário e democrático, tanto pelo acesso como pelas formas de acesso. Tá longe, e acho que é interessante a gente fazer uma reflexão nesse sentido. Engraçado, Melanie. Ontem eu assisti um filme fortíssimo, um dos poucos filmes que nos últimos tempos me angustiou muito, que foi a refilmagem dos Miseráveis na França contemporânea, né? Um filme de agora. Ai, Eu não tinha assistido, mas eu fiquei. Para mim, o melhor filme do ano passado era o Parasita, mas depois do que eu assisti ontem, eu acho que é aquele, Os Miseráveis. Então, vai muito no encontro que você falou, né? O único menino que tem um drone ali e tal. É uma refilmagem que foi indicada ao Oscar agora. Então, eu penso exatamente isso sobre determinado grupo, né? Que a gente está falando de determinado grupo, mas a gente sabe que é a maioria no mundo inteiro, na França, no Brasil, aqui em Portugal. Aqui em Portugal também é uma época em que agora tem muito artista de rua, então quer dizer, é um momento que aparecem novos artistas para o mundo, né? A gente está exatamente, pelo menos na Europa, no momento onde mais aparecem pessoas que, sei lá, que são pobres, vêm da periferia, mas que criam uma expectativa de aparecimento social e de uma certa renda nessa época do ano. Festivais gratuitos, shows, mais turistas, onde eles podem pintar, tocar, enfim. Então, aqui a gente está agora, primavera e verão, praticamente todos os festivais foram cancelados ou adiados para o ano que vem. Enfim, além das implicações financeiras diretas, a gente tem as implicações indiretas que são gravíssimas nesse termo artístico da coisa. Sobre a lógica também da rede, o capital, né? A gente sabe que essas lives são totalmente financiadas. Então, quer dizer, os impulsos e algoritmos do Instagram, do Facebook, como é que pode uma dupla sertaneja do Brasil ser recordista em transmissão de live no mundo? Como é que pode? Quer dizer, e de repente você vê chegando uma cerveja e tal, e vê aqueles bastidores absurdos que vão contra qualquer tipo de indicação da OMS, e pode porque está fazendo para as pessoas que estão em quarentena, quer dizer, estão transgredindo o que as pessoas estão fazendo em casa, todo mundo em quarentena, o que automaticamente dá às pessoas eu também posso fazer isso em casa. Se eles estão fazendo, o ministro da Saúde está aplaudindo, eu também posso fazer. Então, claro, isso aí para uma discussão social, a gente sabe que rede social é isso, é impulsionar, porque tudo impulsiona a página e tal, e que os pequenos produtores de arte, eu digo no sentido quantitativo, não qualitativo, vão sumindo, não tem como competir com capital, tanto na vida humana como na vida digital. O capital, principalmente na vida digital, ele consegue nos driblar. O Facebook é gratuito. Então, a gente sabe muito bem qual é a ferramenta de manejo e domínio do Facebook e do Instagram.
E o que acaba também por comprometer esses artistas que a Melanie falou, assim, a obra dele pode aparecer, mas vai sendo engolida pelo capital, pelo financiar, e as lives do Jorge Mateus alcançam 3 milhões de pessoas, enquanto há grandes artistas brasileiros, assim, eu sou de Recife, onde tem vários artistas em Recife bacanas, tem lives com 5, 6 pessoas. Então é impossível competir com o capital, porque é o que aparece primeiro para a gente. Em relação à arte em si, ainda, voltando à pergunta do Lucas, eu acho que também é um momento em que os artistas não necessariamente precisam produzir. Quer dizer, que cobrança é essa para produzir? Quer dizer, tem que produzir? Não, é um modelo também de absorver, de refletir, de consumir aquilo que não dá tempo. A gente tem que lembrar que a gente está vivendo, uns anos atrás, eu li um artigo recentemente que falava de uma expressão, eu acho que em português é tacocracia, quer dizer, um governo da velocidade, uma sociedade de velocidade, em que a gente não consegue consumir praticamente nada. Quantos filmes a gente assiste por mês hoje em dia, né? Quantos livros a gente está lendo, quantos discos a gente pode ouvir. Eu, particularmente, sou um fã de ouvir o disco, lendo o encarte, absorvendo a composição visual, né, que vocês conhecem bem, então de perceber aquilo enquanto obra completa, enquanto uma narrativa criada como... Então, quer dizer, esse é o momento também de, sei lá, de criar uma amálgama de coisas que não podiam ser criadas há um tempo atrás, né? De refletir sobre obras que já foram feitas e não necessariamente produzir agora. Quer dizer, que urgência é essa de produzir? A gente vai continuar com essa, precisa ser feito. Quer dizer, a urgência para hoje, para daqui a 10 segundos, são os médicos, os jornalistas e tal. Calma, a arte tem o seu tempo, né? Quer dizer, a gente não pode entrar naquela lógica produtivista e reprodutivista da arte para todo e a qualquer momento. Eu acho que é um momento que vai gerar muita inspiração, que já está gerando inspiração, mas essas inspirações podem ser também dialogadas com inspirações já feitas, né? com obras já realizadas, com reflexões existenciais, enfim, sobre... Eu estava, essa semana, estou lendo algumas coisas sobre o samba dos anos 30 e 40. Há um samba do Assis Valente que é assim, e o mundo não se acabou. E o mundo não se acabou, né? A Carmen Miranda gravou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente começou a gritar. E o mundo não se acabou. Então, quer dizer, é um momento de a gente absorver também. Hoje não é o último dia da existência, então a gente tem tempo de absorver, ver filmes, correlacionar com outras coisas e tal. E acho, como a gente tinha falado também, que eu acho que é nesse sentido. Eu não acho que, como o Ivan tinha falado, concordo plenamente. A gente está romantizando. Não, porque depois disso a sociedade vai ser mais solidária. Vocês acham? Quer dizer, pelo contrário, a gente está caminhando para o precipício. A gente está vendo aí, solidária por quê? Estão dando prato a pobre, porque tem medo da insurgência popular. Então, artisticamente, a gente pode transplantar isso para a arte. Quer dizer, a gente começa a ter aí o Jorge Mateus, né, com 3 milhões de visualizações, e os artistas autorais com 5, 6 milhões. Então, eu acho que é um momento difícil. Eu também não sou otimista nesse sentido de achar que vai nascer uma sociedade mais solidária e tal. Pelo contrário, eu acho que aqui em Portugal eu vejo as pessoas assim ainda muito... A gente está há 33 dias de quarentena. Portugal foi um dos primeiros países a fechar tudo. Aqui está tudo super solidário, mas no Brasil não está nem há um mês. As pessoas estão enchendo carrinhos e tal, já querem sair, já querem trabalhar e tal. Então, eu acho que artisticamente, e quando se fala em arte, só para terminar minha fala, eu estou preocupado também com o que a Melanie falou, que é os grandes artistas dizendo assim, façam a doação para os cantores, para os músicos, mas esses músicos têm condições, pô. Quer dizer, a gente precisa doar os músicos que não têm condições, a coletivos, a sindicatos de cantores pobres, artistas de teatro, os músicos são famosos, e os atores de teatro, sabe? As pessoas que produzem arte, sei lá, cotidiana, mas que não faz parte do mainstream. Então, eu acho que é isso. Eu também não estou tão otimista, não, nesse sentido. Essa pergunta sobre o otimismo e pessimismo, eu sempre tenho usado ela para terminar, para fechar a conversa. Mas, então a gente volta nela daqui a pouco. Tá. Eu queria, mas agora pegar um gancho um pouco de um elemento que surgiu, acho que já na fala de vocês três, mas que acho que com mais força na fala do Ivan Gomes. Até porque você trabalha com metodologia, enfim, essa reflexão sobre como ensinar e como pesquisar, né? Acho que a gente acabou caminhando muito nessa direção de falar das lives, da produção artística com todos os problemas, todas as suas contradições no momento,
Mas entendendo isso que o Ivan acabou de falar, de que o mundo não vai acabar, no futuro a gente vai precisar produzir sobre isso que está acontecendo, né? Então, eu queria perguntar um pouco para vocês, acho que pode ser legal até que vocês falem um pouco do tipo de metodologia que vocês usaram em suas pesquisas para abordar cada um dos diferentes objetos que vocês têm. Acho que isso vai ser legal a gente conversar para quem está nos ouvindo também conhecer como pensar, né, uma história que tenha, enfim, produção artística e também tudo que tem em volta, como a censura, etc., como objeto de pesquisa. Mas queria colocar também essa pergunta um pouco de uma aposta sobre como vocês acham que vai ser fazer uma história cultural, uma história da arte no futuro, a partir desse conjunto tão amplo, tão diverso, tão rico, enfim, cheio de problemas, de fontes, que é aquele que, enfim, já vinha sendo produzido, né, mas que acho que agora a gente entra num processo ainda mais rápido de produção de memes, de lives, como a gente está falando. Melanie, começa? Que já tinha também falado dos memes, acho que... Esse é um projeto para talvez um pós-doutorado. Enfim. Então, eu agora não estou ensinando mais, né, nesse momento mesmo, mas eu já dei aulas de história em várias instituições e eu sempre usei muito as fontes iconográficas, as imagens, como suporte, né, eu estou me ouvindo. Eu tirei o fone aqui, será que foi isso? Agora foi? Acho que eu tirei o fone, aí mexeu. Eu vou sair rapidinho, 1 minuto. Eu tô com uma gata aqui que quer sair a todo custo do quarto. A gente tira isso depois, então. Depois acho que dá para editar. Mil desculpas. Nada, depois a gente edita. Então, não, eu tô pensando que tem agora, a gente até tinha essa conversa com o Lucas, o Paulo e o Carlos quando a gente estava conversando sobre o História em Quarentena. Tem muitas iniciativas assim, né? Agora, nesse momento, de difusão, de divulgação dos conhecimentos científicos em ciências sociais, ciências humanas. Eu não estou muito antenada, mas deve ter também em ciências, em biologia, medicina. Bom, a gente tem uma aula... se bem que não tem tanta divulgação do conhecimento, né? Mas, enfim, tem várias iniciativas nesse sentido. O História em Quarentena, falando desse projeto agora, é um exemplo entre muitos projetos para favorecer, né, contribuir de forma modesta a essa difusão do conhecimento histórico. Eu realmente não sou especialista em redes sociais como canal de comunicação, já falei isso e eu repito, porque eu tenho muita coisa para aprender, inclusive, eu quero muito aprender, não tanto para usar, né, para o uso pessoal, mas como objeto de pesquisa, para entender essas novas formas de comunicação que elas proporcionam, e também esses novos usos das imagens que as redes sociais provocam, essas novas práticas de comunicação visual, interativas, assim, os formatos do visual se multiplicaram. Tem muitas coisas, muitas formas diferentes de imagem, né, que circulam nas redes sociais. Eu acho que, apesar dessa novidade toda, e talvez esse é meu único lado conservador, eu acho que é sempre bom usar um método científico e as regras do trabalho histórico com as fontes, qualquer que sejam essas fontes. Esse rigor de análise que a gente pratica como historiadora e historiadores, que seja com um manuscrito que a gente pegou no Arquivo Nacional, que seja com uma canção, uma gravação audiovisual, uma imagem satírica, um quadrinho, um meme, eu vou ver como lidar com isso, mas é tipo uma corte e colagem de uma imagem, né? Eu acho que a lógica de retomada do sentido da imagem, da significação da imagem,
É por aí. Então, isso seria para construir uma história a partir dessas imagens. Mas eu acho que a gente vai ter muita reflexão ainda para frente, porque agora a gente está num período de armazenar, de construir acervos que vão servir depois. Mas eu acho também que para ensinar a história, para construir uma pedagogia a partir das imagens, no ensino da história, mas também de muitas outras disciplinas, aí sim a gente pode ser muito criativo e abraçar mesmo esses novos formatos, essas novas fontes, esses novos métodos, né? Mas eu acho que a pedagogia pode ganhar muito, porque ainda tem muito professor, talvez de uma geração que não é a nossa, mas não somente, não somente em outras gerações, também nessa nossa geração, talvez às vezes por falta de vontade, mas às vezes por falta de conhecimento mesmo, e me incluo nisso. Muito professor, muita professora enxerga um pouco essas redes sociais como inimigas do conhecimento, porque aí os alunos, os jovens ficam conectados o tempo inteiro e não estudam, porque também aí tem muitas fake news, isso é verdade. Mas, por mim, mais uma vez, nada reemplaça a presença. A presença na sala de aula, na rua, na praça, no teatro, enfim. Mas a gente, como responsável pedagógico, deve usar essa tecnologia e deixar as pessoas que estão aprendendo ensinar para a gente como usar essas tecnologias, muitas vezes também, para tentar reduzir essas desigualdades sociais e de ensino, que a gente sabe que são muito ligadas, essas desigualdades. Uma pessoa, um aluno, um adulto que tem problemas em casa, que tem dificuldades sociais, muitas vezes tem dificuldade de aprender, o que pior ainda, enfim, esse círculo vicioso a gente tem que combater mesmo, e talvez a gente pode usar essas redes sociais, essas tecnologias, para reduzir essas desigualdades, em vez de deixar esse acesso desigual à internet reforçar essa precariedade. Porque, por exemplo, agora na França, como no Brasil, imagino, tem escola à distância, né? Todos os professores da França, que seja na escola básica, na escola elementar, no colégio, no liceu, na faculdade, estão fazendo trabalho à distância. À distância. Eles foram cobrados pelo Ministério de assegurar a continuidade pedagógica. Sabe, sei lá, quem sabe o que exatamente significa isso, né? Porque então, os professores estão trabalhando muito para fazer aula com Zoom, com Skype, dando instruções e blá, blá, blá. Mas tem alunos que sumiram desse sistema todo. E a gente não pode ser ingênuo. E claro que ensino à distância tem esse lado também, de piorar situações, porque não tem como checar, porque às vezes tem um computador só na família inteira, enfim, várias questões. E eu acho realmente, como professor, a gente não tem que ter medo dessas redes sociais e tem que usá-las. Tem que usá-las e Eu acho também que tem uma questão... Bom, a gente agora não, porque a gente trabalha já objetos que foram considerados como periféricos, né? Mas tem que sim usar meme, GIF, humor, música popular, inclusive realmente popular, como objeto de pesquisa e objeto de ensino. E às vezes deixar também os alunos, no caso da escola, né, os estudantes na faculdade, deixar eles também trazer para a aula os conteúdos que eles dominam, o suporte que eles gostam de ver, de assistir, e criar aula com isso, né? Então, isso é muito, muito teórico, né? Eu sei muito bem que na prática não é sempre assim, mas eu acho que é por aí. Por enquanto, a época é realmente de se virar com a situação e tentar produzir fontes para o futuro. Mas com essa reflexão já eu acho que pode ajudar um pouco, né? Nessa tarefa atual. Não sei, pergunta assim pro debate mesmo. Não estou afirmando, mas... O que
você falou, Melanie, me lembrou tem uma história, dá para pensar uma história das relações das pessoas com os meios de comunicação. Então, você mencionou de um certo temor, medo, resistência, ojeriza que muitos têm em relação às redes sociais ou aos celulares. Eu vi até uma reportagem provocativa falando que é, na resistência dos pais em deixar os seus filhos na frente de tablets e celulares, com o isolamento, esse debate morreu, né? Porque os pais deixam os filhos vendo os celulares e tablets o tempo inteiro. Mas dá para pensar isso dentro de uma história mais longa dos meios de comunicação. Então, quando a TV surgiu, isso foi muito forte, ou quando os videogames se popularizaram, isso foi muito forte, e inclusive com os quadrinhos, no caso, o meu objeto de pesquisa. Nos anos 40, 50, sobretudo a partir das revistas em quadrinhos, né? Então, os formatos de publicação importam aí. Esse debate foi muito forte nos Estados Unidos e com repercussões na Europa, na França, Espanha, Portugal e também na América Latina. A dimensão nociva que essa mídia traria e poderia danificar a mente dos leitores em formação, como se fossem leitores que têm que ser sempre tutelados, né, as crianças, os jovens, e isso poderia ser perigoso. Todos estão me escutando bem, né? Sim, sim. Tá. É porque me parece que o da Melanie travou. Eita, parece que a imagem dela tá travada. Não sei se ela Aí tá eu posso ouvindo. retomar depois a conversa. Será que a gente... travou mesmo. O que você acha? Eu continuo? Retoma? Eu acho que ela tá tentando voltar Reconectar, né? agora. Foi só eu que caiu a ligação ou todo mundo? Foi Acho que você. só você. Perdão, não sei o que aconteceu. Não, tudo bem. Mas aí o que eu estava falando, então, não sei qual parte que você pegou, Melanie, mas estava falando dessa discussão em torno das mídias, do seu impacto negativo sobre os jovens leitores que têm que ser tutelados. Isso foi muito forte em relação às revistas em quadrinhos. Tem até um livro muito bacana, assim, do Ziraldo, que é uma professora maluquinha, e ele fala como que essa professora ela era maluquinha porque ela, para ensinar, para dar as suas aulas, ela dava revistas em quadrinhos escondidos para os alunos. E os alunos ficavam lendo revistas em quadrinhos dentro dos livros. Então, esse temor, ele tem uma longa história. Claro, eu concordo, acho que a forma que a gente tem para lidar com essas novas tecnologias é sempre a partir do debate científico, qualificado, crítico. Então, lidarmos nem tanto de forma apocalíptica, então as tecnologias como sendo aquelas que irão destruir as nossas sociabilidades, as nossas relações sociais, e nem tanto de forma tão integrada, assumindo acriticamente as tecnologias como aquilo que vai nos salvar desse mundo. Aqui eu estou retomando aquele debate clássico do Humberto Eco, né, o Apocalípticos Integrados. E acho que a saída mesmo é uma leitura científica, qualificada, crítica desses meios de comunicação e, para nós historiadores, dessas fontes. Penso eu que o debate em torno assim, de uma história cultural, dessas expressões midiáticas, ajuda bastante. Então, é você discutir o lugar da produção, o lugar da circulação, da distribuição, do consumo, da recepção. Então, acho que é um caminho muito interessante, por exemplo, para se trabalhar com memes. E aí, com imagens como um todo, é você seguir essa imagem. Né? Tem um site muito interessante, não sei se ele ainda existe hoje em dia, mas que é o Know Your Meme, que é Conheça o Seu Meme.
E ele mostra quando que o meme surgiu pela primeira vez. E ele surge muitas vezes em fóruns completamente obscuros, e aí ele fica um tempo adormecido, e acontece alguma coisa na sociedade que esse meme consegue se espalhar, e ele circula para além das fronteiras nacionais, então ele é um objeto transnacional por excelência, é uma arte global, pode dar para pensar, possivelmente, e como que, então, que ele é recebido, ele é ressignificado. Hoje em dia você tem até museu do meme, então você tem os memes que são tornados objeto de museu virtual, então tem até a conservação dele. E esse é um debate muito caro à história cultural, também aos estudos de história visual, você seguir essa imagem como um todo. Você vai perceber, então, o lugar da produção, da circulação, da distribuição, do consumo, o que é mostrado, o que não é mostrado, o que é visível e o que é invisível, vamos falar assim. E também, claro, que aí a dimensão mesmo visual, das tecnologias que são utilizadas ali, dos aparatos que são utilizados. Porque para você falar dessas representações, você tem que falar das práticas, né? Ao meu ver. Então, você tem que mostrar, analisar como é que isso é feito, como é que isso é discutido, como é que isso é produzido, como é que isso foi forjado num dado contexto. Como, né, eu trabalho com esse objeto, vamos falar assim, periférico, né, periférico do ponto de vista da pesquisa, mas consumido durante algum tempo por milhões de pessoas, eu não me assusto muito quando se fala de trabalhar com meme, com imagem. Eu acho até estranho quem se assusta, né? Que é um negócio tão presente no nosso dia a dia, a gente deixar esse debate de lado e a gente ignorar uma dimensão fundamental que afeta a vida das pessoas. E o historiador não se engajar nisso, quem perde é o historiador, né? E é claro que, por extensão, a reflexão crítica. Mas os memes vão continuar a existir, com ou sem historiadores. Cabe a nós discutirmos e contribuirmos, cabe a gente contribuir para que eles sejam compreendidos de forma crítica, de forma que a gente não os consuma com uma naturalização, como se fosse algo que existe e não pode ser problematizado. Então, não sei se é um pouco isso, assim, que eu posso falar mais. Vamos fazer uma história dos memes, então? Pô, seria lindo, né? Seria Então, lindo. E tem um diálogo completo com a HQ, né? Então, alguns memes são em sequência, né? Tem uma visualidade muito específica e muito associada, eu acho, às HQs. O Ivan falando agora tem uma página inteira aqui de referência. Incrível. Pô, é isso. Mas eu vou começar falando só por uma parte interessante, o que a Melanie tinha falado em relação a alguns professores que fogem disso e tal. E eu acho que a gente vive um momento assim de uma quantidade imensa de informação, mas eu acho imprescindível também o manejo de sala de aula, a figura do professor ali como mediador assim, de uma visão entre coisas. O aluno pode estar em casa, outra pessoa pode estar em casa, mas como é que a pessoa faz associação sozinha? Né? Então, eu particularmente, quando, uns anos atrás, eu dava aula assim, sobre ditadura em turmas de 16, 17 anos de idade, o que é que eu fazia? Né? Eu pegava um documento do Arquivo Nacional impresso, eu fazia questão de imprimir, por mais que eu gastasse papel, ele na íntegra, e entregava um a cada aluno. Então o aluno pegava, parecia, eu já pegava com medo, né? Quer dizer, é um documento que veio da censura, então o aluno ficava meio que achando que era original, porque a qualidade realmente hoje da digitalização é quase que perfeita em alguns documentos, e levava também um disco da banda Blitz, que é um disco muito interessante da censura, que antes de ser distribuído, o disco foi riscado em fábrica, quer dizer, foi prensado, depois ele teve uma faixa inutilizada propositalmente. E aí vinha um encarte dizendo que aquela música e tal, tal, tal. Então os alunos passam a ter em mãos, né? Porque ver na internet é uma coisa, o aluno faz aquilo ali, pode ser montagem, porque hoje tudo na internet pode ser montagem. E aí aquilo tinha um impacto nos alunos fantástico. Tinha, não, tem. Eu acho que se o professor fizer hoje, impacta de alguma forma, sabe? Porque de tanto se falar em censura, em ditadura e tal, o aluno minimiza aquilo, acha que aquilo ali se torna uma coisa banal, mais uma coisa da rede social e tal, tal, tal. E ali eles viam que aquilo era original, o disco e tal. Então, essa lógica da fonte é uma lógica interessante. Outra coisa também,
é que uns anos atrás, isso já faz 7, 8 anos atrás, mas já existiam os emojis. Eu lembro que um amigo foi dar uma aula sobre Egito e queria inovar na aula. E aí eu sugeri a ele, faz o seguinte, faz uma analogia dos emojis com os hieroglifos no Egito, né? As imagens, quer dizer, um pássaro. A pessoa não precisa falar nada para estar dizendo alguma coisa, tá entendendo? Então, hoje um emoji com o olho de coração, quer dizer, adorei, quer dizer, estou apaixonado. E existe algo semelhante, quer dizer, a gente precisa criar essas correlações e perceber que, tipo assim, nada está perdido, pelo contrário, é um grande adereço para a gente, assim, é um grande artefato. Os memes, principalmente, quer dizer, os emojis, quer dizer, como nos ajuda e como os alunos gostam disso, né? Eles, associações que eles não fariam ou fariam, mas que já antecedem a associação, eles ficam apaixonados com aquilo. Então, eles fazem associações, e eu acho que são associações extremamente necessárias para a gente estar fazendo entre passado e presente, enfim. Porque os alunos, muita gente, os alunos não, todo mundo pensa assim, que história é estudar o passado, isso é um grande, sei lá, isso é um conceito social tão, sei lá, tão ultrapassado, né, da época do meu avô, estudo passado e acabou e está tudo certo. Não, e os alunos conseguem perceber essa relação dialética entre os tempos, eu acho que é fundamental. Aquilo que o Ivan tinha falado, eu também tinha tomado nota ainda antes dele falar, mas eu acho que é fundamental também perceber a lógica da circulação, da recepção, né? E aí, de certa forma, isso é mais um trabalho para os historiadores, não que nós viremos aí matemáticos e tal, mas perceber um pouco como é que funciona a dinâmica do algoritmo para entender a recepção via rede social, entendeu? Então, minimamente, entender como é que se distribui os algoritmos, como é que se formam e como é que funciona a lógica de financiamento a determinado público. Então, essa lógica do algoritmo faz, de certa forma, hoje eu acho que é necessário quando a gente está estudando sobre circularidade, né, e recepção agora. Infelizmente, é algo que a gente precisa incorporar nas nossas práticas metodológicas, porque hoje a gente sabe que o mecanismo de circulação é completamente diferente do que era há 50 anos atrás, que era diferente de 200 anos atrás. Mas a circulação do século XVII, XVIII e XIX é muito mais parecida do que essas circulações para a circulação de hoje. A gente está falando de uma circulação totalmente nova no mundo, né? E deixa eu ver mais o que eu tenho anotado. Foi tanta coisa falada sobre a pandemia, tal. Eu acho que o Ivan falou muito do que eu ia falar em relação a isso, mas que bom, né? Que a gente está pensando. Claro, você também nota sobre isso dos memes, sobre a lógica também da metodologia. É danado também você ter uma série de livros hoje à disposição. Eu tenho vários grupos, recebi imensos assim, livros. Os livros do Krenak estão à disposição, os livros sabe, todos os livros estão à disposição, traduzidos, os filmes também, tal. E aí você também não pode jogar isso, lê isso aqui na discussão, porque, quer dizer, quem é que vai ler 10 mil páginas em uma semana? Ninguém vai ler também, sabe? Quer dizer, vai ler a introdução, então a gente também tem que ter cuidado para nesse momento em todo mundo tem tudo, né? Tal, não tá trabalhando o livro pela introdução, né? Eu acho que isso faz muito com a Simone de Beauvoir. Você pega a introdução, pronto, a obra dela é a introdução do livro, mulher não nasce mulher, torna-se mulher e acabou. E a discussão da obra fica por ali. Pronto, eu acho assim, sobre esse ponto, eu acho que a fala do Ivan contemplou bastante do que eu tinha pensado. Oi, Ivan. Eu posso complementar algo que você falou, Ivan? Claro. Bom, você falou, eu penso no caso dos egípcios, eu penso na leitura do papiro, né? Porque para mim é um touchscreen, né? Você vai assim, né? Então eu faço essas analogias quando eu dou aula de história do livro da leitura. Isso que você falou da materialidade é muito importante. Acho que deveria até ficar como uma provocação, porque aqui na América Latina, no Brasil, eu, por exemplo, trabalho com história do livro da leitura, eu tenho que trabalhar com o livro da Idade Média, o livro na época moderna. E a referência que eu tenho que fazer é sempre meio abstrata, porque você não tem essa dimensão material, né? Então, esse é um problema que já é colocado para a gente aqui, mas talvez para os colegas europeus isso não apareça, porque você tem uma maior facilidade do acervo, do acesso ao acervo. Então, em que medida a gente vai ter que provincializar a Europa nesse sentido, né? Em que medida os europeus vão ter que tentar pensar como a gente, né? Como é que a gente trabalha um tema como esse. Mas, acima de tudo, o que eu acho que você falou, e que é um negócio muito interessante que me fez pensar,
é que, infelizmente, nesse debate em torno do lugar das imagens no mundo digital e como é que a gente vai ensinar isso, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai produzir uma reflexão no futuro sobre isso, infelizmente, nem sempre a gente leva em consideração, também pensando com a recepção, aqueles que vão, de certa forma, receber isso, que são os alunos, né? Então, muitas vezes a gente cria uma ideia de que os professores, ou alguns professores, uma parcela, são resistentes às tecnologias, e os alunos, pelo contrário, adoram e são encantados com isso. Então fica esse conflito de geração que está longe de ser real, né? Está longe de corresponder, atender ao que realmente é. Quero dizer, os alunos, eles, no geral, preferem aulas presenciais. Então, isso teria que se perguntar também para eles. Vocês preferem aulas online ou aulas presenciais? Os alunos sentem falta do diálogo com o professor, sentem falta de levar o material, de discutir em sala. Para eles é importante também essa dinâmica presencial, essa presença. E muitas vezes as discussões não levam em consideração os alunos, né? É uma discussão que fica antes, né? Então ficam gestores querendo obrigar os professores aplicando, e você tem essas distorções, né? Que a Melanie comentou. Então, que pedagogia é essa? É só distribuir trabalho, os alunos fazem, essa coisa de conteúdo, tecnicista, e não se pergunta, né, quem é que está recebendo isso, né? Porque quem recebe também produz. Então, eles são agentes do conhecimento, mas eles são completamente ignorados aí. Então, se você perguntar para os alunos, se você faz uma pesquisa com uma turma e pergunta, vocês querem aula online? É possível que a maioria diga não. Então, está longe de ter essa divisão dos professores que são resistentes e dos alunos que são completamente conectados e modernos. Não é assim, né? O que você falou me fez pensar isso. De que essa dinâmica da construção do conhecimento num contexto como esse é muito mais complexa. E Ivan, só uma observação também, que eu até tinha tomado nota assim, no começo, não sei se a discussão vai por aí, mas principalmente num país como o nosso, né, em que assim uma discussão política latente estava acontecendo, né, nas artes ou não, que era a multiplicação da censura já nas artes, do autoritarismo e coisa do tipo. Isso esse é um momento que, de certa forma, eu não vou dizer que dá pausa, né? Mas agora o condensar é para outras discussões. E enquanto isso, as coisas vão acontecendo, né? E isso é uma pena ter acontecido nesse momento, porque a gente sabe que a gente vivenciava no Brasil, aqui em Portugal e na França não, mas no Brasil a gente está nesse momento de pandemia exatamente quando a gente vivenciava no Brasil, um momento extremamente difícil em relação à democracia, aos riscos, enfim, e tal, e que de certa forma é um debate que agora fica, não vou dizer que fica perdido, né? Mas fica suspenso, em certa medida, para falar se Bolsonaro vai sair ou não vai sair, tal, mas assim, saindo ou não saindo, o que vem é pior, ou da mesma forma, quer dizer, é ruim do mesmo jeito nessa instância de poder, na discussão política, e enfim, eu acho que e as artes vinham sendo muito agredidas nisso, né? Quer dizer, não, a saúde ano passado perdeu 12 bilhões no Brasil. A arte perdeu 20 bilhões. A gente tá falando de bilhões. Então, se a saúde está precisando agora de 12 bilhões, agora, nos próximos anos, é que, de certa forma, a arte não vai ter dinheiro para nada. Já não tinha dinheiro para a arte antes, né? Agora, a pandemia vai ser sei lá, argumento... Não tem nem ministério. Daqui a olha, o Brasil vai passar 5 ou 6 anos sem gastar nada com cinema, com música e tal, argumentando, não, é crise da pandemia, primeiro a saúde e tal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Se a saúde nunca foi prioridade e a arte também não foi prioridade no Brasil, então é algo que é perigoso, porque, de certa forma, alguns artistas, como a gente tinha falado, precisam disso, isso é uma forma de trabalho fantástica, precisam, e é papel do Estado financiar, de certa forma, isso também, né? O Parasita ganhou o Oscar com financiamento do Estado. Quer dizer, o melhor filme hoje, né? Então, enfim, essa é uma observação que eu acho que também a gente não pode deixar esquecer, por mais que a gente esteja preocupado com a pandemia, nessa discussão do que vai ser produzido, tal, é que existem aí, principalmente no Brasil, né, uma nuvem cinzenta, nebulosa,
que está nos tolhendo há um tempo e que isso pode se agravar. Quer dizer, o autoritarismo, no próprio debate da semana passada do História e Quarentena, a gente falou isso. O autoritarismo tende a crescer no mundo inteiro. A gente está vendo agora o caso da Hungria, enfim. Isso vai começar a acontecer em vários países. E o nosso não vai começar a acontecer porque já começou, faz tempo, né? Mas o perigo também é de isso se agravar. Enfim, eu estou falando muito sobre essa questão política porque isso é uma coisa que me incomoda imenso também. Mas, enfim, é isso. E acabou que a gente abordou menos essa questão hoje, né? Mas a gente já está chegando em uma hora e meia de programa, de conversa, e aí queria circular a palavra para que vocês façam, enfim, as considerações finais. Mas voltando a esse ponto que o Ivan já levantou, né? Um pouco o que a gente tem feito aí no final dos debates, que é pedir para vocês pensarem um pouco sobre esse tema que a gente está discutindo, né? Arte, cultura, enfim. E se vocês estão otimistas ou pessimistas sobre como isso vai se desenvolver durante no pós-pandemia, seja do ponto de vista mais material, que a gente conversou, seja do ponto de vista mais político, como o Ivan estava trazendo agora, seja do ponto de vista da produção de uma história cultural, enfim, fiquem à vontade para abordar pela perspectiva que vocês quiserem, mas queria então circular a palavra para pedir para vocês fazerem essas considerações finais à luz um pouco dessa questão sobre como vocês enxergam que vai ser daqui para frente, ou depois que isso de alguma maneira passar, se passar. Ivan, que já estava com a palavra, começa para encerrar? Começa, Lucas. Deixa eu fazer só o seguinte, eu vou só, coisa de 10 segundos, trocar o celular pelo iPad, porque está descarregando o celular, vou colocar no iPad. 10 segundos. Vou só trocar aqui o fone, tá? Peraí, eu já estou conectado. Enfim, oi, Lucas. Vou fazer só as considerações finais. É como eu falei, eu particularmente não estou um grande otimista, sabe, em relação a isso. E vendo o debate a semana passada com um grande amigo, Loff, português fantástico, adoro ele. O Loff ainda é um pouco mais esperançoso do que eu. Ele é mais otimista nesse sentido. Acho que os países europeus, dos países europeus, Portugal talvez seja um dos mais atingidos pela frágil economia que tem, né? A França, a Alemanha talvez tenham condições mais rápidas de se erguer. O Brasil também tem uma economia muito frágil e acho, como eu falei, não acredito nesse milagre solidário que há de reinar. Não acho que a pandemia, que o vírus seja um vírus do bem, que vai tocar em todo mundo e os corações vão se abraçar. Pelo contrário. Mas quando a gente vive, né, como diria, tem um poema aqui, agora eu esqueci, o Manuel Freire que canta, o sonho é uma constante da vida, né? Então, se a gente está vivo é porque a gente acredita no amanhã. Senão a gente parava por aqui e está tudo certo. Acho que os estados, como eu falei, a gente, artisticamente, os quadrinhos, a música, a arte, assim, vão ter um momento fantástico. Eu acho que os momentos de crise são momentos... Quer dizer, quando não foi crise no século XX e no século XXI, né? Eu acho muito... A pessoa, momento de crise, sempre é crise. Quer dizer, o capitalismo desse formato é sempre crise. Tem sempre alguém morrendo de fome, sendo assassinado, enfim. Mas em momentos como esse, são momentos, enfim, momentos que possibilitam a fertilidade de algo muito, muito interessante a se refletir. Mas eu não tenho as melhores perspectivas. Há também agora uma nova participação do Estado. A gente tem que perceber como o Estado vai se reorganizar na Europa, na América Latina. A gente sabe que a participação na América Latina do Estado, historicamente, é algo que tende a ser grave quando o Estado, de fato, intervém, né? Porque essa onda de esquerda que teve no Brasil e tal, o Estado interviu parcialmente, né? Foi um Estado conciliador. Mas a gente sabe que quando o Estado intervém, deu no que deu nos anos 70 e 80, ditaduras assim seríssimas, enfim, e resquícios de ditadura que ficam até hoje, né? Então, seja na polícia, nas artes e tal, a gente tem que lembrar que o livro do Roberto Carlos foi censurado recentemente, há 10 anos atrás, deixou de circular, enfim, e que várias práticas ainda são censuradas aí no teatro, recentemente também no Brasil. Não acredito, não tenho essa expectativa toda, mas estou disposto a lutar. É aquele negócio, né? A minha esperança existe, é pequena, mas existe, e a gente precisa maximizar essa luta. Agradeço imenso ao convite de vocês. Mais uma vez, eu tive segunda-feira falando sobre história e música, e hoje, mais uma vez, converso com vocês aqui.
Melanie, adorei participar com você das suas colocações. Ivan também, incrível, anunciou o que eu estava anotando aqui. Quer dizer, eu acho que talvez o nome crie uma certa né, ligação. Não sei se sua família também, mas minha mãe é Ivana, meu avô é Ivan e minha tia Iana. É uma família muito criativa, né? O Então, meu pai é Ivan, mas é uma longa história, sem contar em nossa off. senhora, quer dizer, o Brasil vai sofrer uma revolução de Ivans. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado de novo, Lucas. Valeu ao Paulo pelo convite. O projeto, parabéns pelo projeto, que tá lindo. Quando dá, eu estou sempre acompanhando também. Valeu, Ivan. Obrigado. Ivan, segue? Okay. Pode ser, claro. Bem, em relação à conjuntura política que a gente vive, é uma conjuntura terrível. Então, por exemplo, se na França há uma orientação do Ministério da Educação em relação ao ensino à distância, que os professores têm que aderir, etc, 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 aqui nem isso tem. Aqui o ministro da Educação está numa guerra cultural, porque ele tem que se alinhar incondicionalmente ao presidente, porque é a forma como ele consegue garantir o cargo dele. Uhum. Aqui cada prefeitura, cada estado e cada universidade faz o que quer. Você não tem uma orientação mínima de nada. É um completo caos. E essa pandemia só colocou isso à mostra, né? O que todo mundo já sabia, nós já sabíamos, mas a pandemia explicitou isso. Então, nesse sentido, eu não tenho muita esperança, né? O Brasil, nesse momento, está alinhado a países como Hungria, Bielorrússia, Nicarágua, dentro dessa loucura e na contramão né, das tendências internacionais em relação ao combate à pandemia. Isso eu não tenho muita esperança. Eu também acho que essa pandemia ainda vai ser muito difícil para todos nós, né? Acho que a gente aqui no Brasil, nós estamos apenas no começo. Então, algumas pessoas acham que daqui a 15 dias vão sair, eu não vejo isso acontecendo. Acho que ainda está no começo, Isso. e aí vamos ficar um tempinho, e depois vai sair, vai ter que voltar, não sei. Difícil. Mas por outro lado, assim, puxando um pouco para a nossa discussão aqui sobre imagem, sobre arte, é uma situação muito difícil e, bom, não vou repetir todas as ponderações que a gente já fez aqui em relação à produtividade, a essa ansiedade por mostrar, ver e ser visto que essa situação coloca sobre a gente, mas também esses contextos de tensão política, de autoritarismos, eles também geram muita resistência. E essas resistências a partir das imagens, né? Então, você tem uma construção visual do acontecimento que forjam, que por sua vez essa construção forja novas subjetividades. Eu penso, por exemplo, eu fiquei muito tocado com o que aconteceu com a Marielle Franco e para mim foi muito bonito, por exemplo, ver como que a figura dela foi se tornando esse ícone internacional a partir da imagem, né? Então, a imagem dela foi se difundindo. E é muito bonito, por exemplo, você ver a atuação de artistas mulheres nesse sentido. Então, elas vão produzir uma representação visual dela, e essa representação vai se difundindo, e essa imagem vai se tornando maior, né? Porque ela simboliza uma luta, a luta do movimento negro, do movimento feminista, luta por uma melhor distribuição de LGBT e de distribuição de renda. E isso é muito bonito, então, você perceber como que a imagem tem esse potencial. Eu estava vendo esses dias, estava coletando esses dias e analisando toda aquela movimentação que teve do Ele Não aqui no Brasil, contrária ao Bolsonaro em setembro, e como que as imagens foram fundamentais. Então, você tem uma produção novamente de artistas mulheres apontando o caráter sexista, machista do então candidato Bolsonaro. Nesse sentido, então, eu acho que as imagens em contextos difíceis, como esse contexto que a gente está vivendo, elas têm esse poder,
né? Elas têm esse potencial, as imagens têm essa capacidade de afetar a gente, de, a partir delas, a gente repensar o nosso lugar e como que a gente se relaciona com a política. É isso, não sei. Queria agradecer o convite, adorei. Acho que essa dinâmica foi muito bacana. Encontrar aí o Ivan, parceiro de nome aí, de pesquisas. A Melanie, só conhecia de nome, não conhecia assim, nesse contato aqui nessa conferência. E agradecer o Paulo pelo convite, você, Lucas, pela mediação. Muito obrigado, estou à disposição. Né? Ainda vou ficar um tempinho aqui em casa, então sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, Ivan. Melanie? Eu vou me associar, né, a tudo que foi dito agora, na verdade. Quando o debate rola assim, é gostoso, né? Me é contraditório, mas tudo bem. A gente não precisa ser assim. Enfim, eu também queria agradecer, né, a presença, o convite, mas eu estou nesse conflito de interesse mesmo. Não fui eu que exigiu, né, fazer parte do debate, mas foi um prazer imenso, realmente, eu gostei muito. E, bom, infelizmente, ou felizmente, não sei, os historiadores e as historiadoras não têm o poder de prever o futuro, mas as ciências humanas e sociais, né, elas têm o papel de pensar nas transições e a gente estuda o passado para pensar o presente, né? Isso é uma coisa que é bastante óbvio, mas pode ser repetido de vez em quando, porque eu penso no contexto duplo, né? Eu moro na França, eu sou francesa, mas eu morei no Brasil um tempo, bastante tempo, e eu fiz uma pesquisa sobre história brasileira, sendo estrangeira, mas eu realmente, por exemplo, a situação atual brasileira poderia ter feito desistir muitos historiadores, né? Principalmente militar, ou de outros períodos de autoritarismo, mas não. Bom, a gente continua fazendo trabalho de história, de pesquisa, de ensino, e quem dera o Estado, aí eu falo no Estado em geral, né, na França, no Brasil, nesses diferentes níveis de manifestação do Estado, que não é a mesma na França, no Brasil e em muitos outros países, mas, enfim, o Estado deveria agora, mais que nunca, reconhecer o papel fundamental da saúde pública, da educação pública e da ciência pública, né, da pesquisa pública. Eu acho que isso foi comentado, não sei pelos quais dos Ivans, mas nas duas falas agora, últimas, teve essa questão do Estado, do papel do Estado. Porque mesmo os mais liberais, agora, nesse período no mundo, estão reconhecendo que sim, na verdade, finalmente, precisa de Estado. E é uma desgraça absoluta de ter que esperar esse contexto para algumas pessoas e alguns líderes reconhecerem isso, mas sim, a gente precisa de um Estado-nação, de um Estado forte, de um Estado não autoritário nesse tipo de caso. E eu acho que como não é só assim uma consideração filosófica, como historiador, historiador, a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nesse papel do Estado agora, como que o Estado me permite fazer meu trabalho, ou não, no caso, depende, e como eu vou cobrar do Estado que me permita fazer isso. E eu acho que, bom, essa é eu não sou muito otimista também, não, no futuro, sabendo que o futuro da França vai ser diferente do futuro do Brasil, com certeza, e que eu reconheço esse lugar assim, privilegiado de morar num país desse que ainda tem um sistema de saúde pública em pé e competente, né? Mas é muito assustador, porque 2 dias atrás, o responsável da Agência Regional de Saúde Pública do leste da França, que é a região que teve mais casos e que começou a epidemia realmente com força no leste,
2 dias atrás, esse cara falou que tinha que prosseguir com a reforma, com os cortes orçamentários, com a diminuição o não reemplaçamento das pessoas que se aposentam. Enfim, 2 dias atrás, a gente ainda hoje está na epidemia, está no pique, quase no pique, e os caras, a responsável da agência de saúde fala isso. Então, a gente tem realmente que... Eu acho que tem que continuar lutando, continuar exigindo, mesmo na França, mais ainda no Brasil e mais ainda em outros países onde a coisa pública, né, a república ou a saúde pública é muito mais ameaçada ainda, e tem que continuar a pesquisar mesmo. Eu acho que uma das coisas que a gente sabe fazer é isso, né? A gente tem que continuar pensando no passado para pensar no futuro, mas isso não me dá muito otimismo. Eu vi hoje de manhã, né, um charge do Enfio, que é dos anos 70, final dos anos 70, que era sobre as doenças, as epidemias, né, o meningite, entre outros, que rolam muitos casos, muita epidemia, e é igual, essa charge poderia ser usada hoje. Uhum. Então, eu também não transbordo de otimismo, mas, enfim, eu acho que também esse momento vai passar, com certeza, e aí a questão é de saber como vai passar e como a gente vai ensinar esse período também depois, né? Então, por aí fica. Não sei se é... Mas, sim, eu acho que, na verdade, tem algumas razões de ser otimistas e, por exemplo, essas conexões científicas que a gente elabora, que talvez não teríamos elaborado em outro contexto. Uhum. Eu acho que isso é um motivo para ficar otimista. Tem alguns. Que bom, que bom. Com essas palavras de otimismo, então, a gente vai encerrando hoje. Queria mais uma vez agradecer Ivan, Melanie, pela participação, pelo debate, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Lembrar que quem está acompanhando, lembrar de curtir as redes sociais lá do História em Quarentena no Facebook. E, enfim, convidar vocês também para acompanharem aí a próxima semana, em que, mais uma vez, a gente vai ter 3 transmissões ao vivo, na segunda, na terça e na quarta, e na quinta-feira mais um debate. O tema da semana que vem é para além da moral dos bons costumes. Então, seguimos debatendo, conversando, apesar da quarentena. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada. Muito obrigado.